O que fazer agora para não entrar em colapso energético? Quando a sensibilidade aumenta, a primeira reação costuma ser medo. Medo de não dar conta, medo de estar vulnerável demais, medo de estar sendo afetado por algo que não se entende completamente. Esse medo é compreensível, mas ele não é um bom guia, porque a maior parte do sofrimento que surge nesse período não vem de ataques externos, e sim da falta de orientação interna. Muitas pessoas entram em colapso energético não porque algo grave está acontecendo, mas porque não sabem como se organizar diante do que estão sentindo. Sensações novas surgem, o corpo reage de forma diferente, as emoções ficam mais intensas e a mente tenta encontrar explicações rápidas. Quando essas explicações vêm carregadas de ameaça, o sistema entra em alerta máximo e é aí que o colapso começa a se formar. O primeiro ponto essencial é compreender que aumento de sensibilidade não significa automaticamente perigo. Sensibilidade é capacidade de perceber mais. O problema não é perceber, é não saber como lidar com o que se percebe. Quando não há aterramento, qualquer estímulo parece demais. Quando não há discernimento, qualquer desconforto parece ataque. Quando não há orientação, qualquer oscilação vira ameaça. Atravessar a transição com equilíbrio exige menos defesa e mais estabilidade. E estabilidade não vem de rituais complexos, nem de vigilância constante. Ela vem de algo muito mais simples e mais difícil ao mesmo tempo: presença no corpo. Um sistema bem ancorado no corpo entra menos em colapso porque ele consegue descarregar excesso. O corpo é o principal regulador energético que existe. Ignorá-lo é o erro mais comum nesse caminho. Muitas pessoas tentam se proteger para cima, buscando apenas técnicas mentais ou espirituais, enquanto o corpo está exausto, tenso, sobrecarregado. Isso cria um desequilíbrio. Quanto mais a consciência se expande, mais o corpo precisa estar incluído no processo. Caso contrário, a energia sobe, mas não circula. E o que não circula, pesa. A ideia de proteção energética também precisa ser limpa de exageros. Proteger não é se fechar. Não é criar barreiras rígidas contra o mundo. Isso gera mais tensão do que segurança. Proteção verdadeira é permeabilidade com limite. É saber o que entra, o que fica e o que precisa ser liberado. Um sistema saudável não bloqueia tudo, ele filtra. Quando a sensibilidade aumenta, é natural perceber mais o ambiente, as emoções dos outros, os climas dos lugares. Isso não significa que tudo isso precise ser absorvido. Aprender a diferenciar o que é seu do que não é seu é uma das habilidades mais importantes desse período. E essa habilidade não nasce do medo, nasce do discernimento. Discernimento espiritual é entender que nem todo desconforto é sinal de ataque. Nem toda oscilação é interferência externa. Muitas vezes, o que está sendo sentido é apenas o próprio sistema se reorganizando. Interpretar tudo como ameaça cria dependência emocional e fragiliza a autonomia interna. Um canal que ensina equilíbrio precisa deixar isso claro. O colapso energético acontece quando a pessoa perde referência interna. Quando não sabe mais confiar no próprio corpo, nas próprias percepções, nos próprios limites. Por isso, o foco agora não deve ser o que está acontecendo lá fora, mas como eu estou me organizando aqui dentro. Essa mudança de eixo reduz drasticamente a ansiedade. Manter o corpo estável não significa estar sempre bem. Significa ter práticas simples de regulação, comer com mais presença, dormir quando possível, reduzir estímulos quando o sistema já está cheio. Caminhar, respirar, sentir os pés no chão. Isso pode parecer básico demais para quem busca respostas espirituais, mas é exatamente o básico que sustenta o avançado. A mente também precisa de aterramento, e isso começa com informação de qualidade. Consumir conteúdos alarmistas, contraditórios ou excessivos aumenta a instabilidade. Quanto mais sensível o sistema, mais criteriosa precisa ser a alimentação mental.
Nem tudo precisa ser visto, ouvido ou interpretado. Escolher o que entra é uma forma poderosa de proteção. Outro ponto essencial é entender que estabilidade não se constrói de uma vez. Ela se constrói no ritmo do corpo. Forçar equilíbrio gera mais desequilíbrio. O sistema precisa de tempo para se adaptar a novos níveis de percepção. Respeitar esse tempo é um ato de inteligência, não de fraqueza. Quando a sensibilidade aumenta, o impulso de buscar respostas externas também aumenta. Gurus, previsões, mensagens, sinais. Isso é compreensível, mas perigoso se não houver critério. Orientação saudável não tira a autonomia da pessoa, ela fortalece. Qualquer discurso que gere medo, dependência ou sensação de incapacidade deve ser visto com cautela. O verdadeiro aterramento espiritual não afasta da vida prática. Ele aproxima. Aproxima do corpo, das rotinas simples, das relações reais. Quanto mais alguém se desconecta da vida concreta em nome da espiritualidade, mais vulnerável se torna. Porque perde referência, perde limite, perde chão. Evitar o colapso energético não é evitar sentir, é aprender a sentir sem se perder. É permitir que a sensibilidade exista sem deixar que ela domine o sistema. Isso exige prática, não perfeição. Exige atenção diária, não vigilância paranoica. Até aqui, o mais importante é compreender que você não precisa se defender de tudo. Precisa se organizar. Não precisa se fechar. Precisa se estabilizar. Não precisa interpretar cada sensação. Precisa aprender a escutar sem reagir imediatamente. A transição pede maturidade emocional e energética. E maturidade começa quando o medo deixa de ser o centro das decisões, quando a confiança no próprio processo começa a se formar, quando o corpo deixa de ser ignorado e passa a ser aliado. Esse é o primeiro passo para não entrar em colapso, sair do modo ameaça e entrar no modo regulação. O restante se constrói a partir daí. O que fazer agora para não entrar em colapso energético? Quando a sensibilidade aumenta, a primeira reação costuma ser medo. Medo de não dar conta, medo de estar vulnerável demais, medo de estar sendo afetado por algo que não se entende completamente. Esse medo é compreensível, mas ele não é um bom guia, porque a maior parte do sofrimento que surge nesse período não vem de ataques externos, e sim da falta de orientação interna. Muitas pessoas entram em colapso energético não porque algo grave está acontecendo, mas porque não sabem como se organizar diante do que estão sentindo. Sensações novas surgem, o corpo reage de forma diferente, as emoções ficam mais intensas e a mente tenta encontrar explicações rápidas. Quando essas explicações vêm carregadas de ameaça, o sistema entra em alerta máximo, e é aí que o colapso começa a se formar. O primeiro ponto essencial é compreender que aumento de sensibilidade não significa automaticamente perigo. Sensibilidade é capacidade de perceber mais. O problema não é perceber, é não saber como lidar com o que se percebe. Quando não há aterramento, qualquer estímulo parece demais. Quando não há discernimento, qualquer desconforto parece ataque. Quando não há orientação, qualquer oscilação vira ameaça. Atravessar a transição com equilíbrio exige menos defesa e mais estabilidade. E estabilidade não vem de rituais complexos, nem de vigilância constante. Ela vem de algo muito mais simples e mais difícil ao mesmo tempo: presença no corpo. Um sistema bem ancorado no corpo entra menos em colapso porque ele consegue descarregar excesso. O corpo é o principal regulador energético que existe. Ignorá-lo é o erro mais comum nesse caminho. Muitas pessoas tentam se proteger para cima, buscando apenas técnicas mentais ou espirituais, enquanto o corpo está exausto, tenso, sobrecarregado. Isso cria um desequilíbrio. Quanto mais a consciência se expande, mais o corpo precisa estar incluído no processo. Caso contrário, a energia sobe, mas não circula. E o que não circula, pesa. A ideia de proteção energética também precisa ser limpa de exageros. Proteger
não é se fechar, não é criar barreiras rígidas contra o mundo. Isso gera mais tensão do que segurança. Proteção verdadeira é permeabilidade com limite. É saber o que entra, o que fica e o que precisa ser liberado. Um sistema saudável não bloqueia tudo, ele filtra. Quando a sensibilidade aumenta, é natural perceber mais o ambiente, as emoções dos outros, os climas dos lugares. Isso não significa que tudo isso precise ser absorvido. Aprender a diferenciar o que é seu do que não é seu é uma das habilidades mais importantes desse período. E essa habilidade não nasce do medo, nasce do discernimento. Discernimento espiritual é entender que nem todo desconforto é sinal de ataque, nem toda oscilação é interferência externa. Muitas vezes, o que está sendo sentido é apenas o próprio sistema se reorganizando. Interpretar tudo como ameaça cria dependência emocional e fragiliza a autonomia interna. Um canal que ensina equilíbrio precisa deixar isso claro. O colapso energético acontece quando a pessoa perde referência interna. Quando não sabe mais confiar no próprio corpo, nas próprias percepções, nos próprios limites. Por isso, o foco agora não deve ser o que está acontecendo lá fora, mas como eu estou me organizando aqui dentro. Essa mudança de eixo reduz drasticamente a ansiedade. Manter o corpo estável não significa estar sempre bem. Significa ter práticas simples de regulação, comer com mais presença, dormir quando possível, reduzir estímulos quando o sistema já está cheio. Caminhar, respirar, sentir os pés no chão. Isso pode parecer básico demais para quem busca respostas espirituais, mas é exatamente o básico que sustenta o avançado. A mente também precisa de aterramento, e isso começa com informação de qualidade. Consumir conteúdos alarmistas, contraditórios ou excessivos aumenta a instabilidade. Quanto mais sensível o sistema, mais criteriosa precisa ser a alimentação mental. Nem tudo precisa ser visto, ouvido ou interpretado. Escolher o que entra é uma forma poderosa de proteção. Outro ponto essencial é entender que estabilidade não se constrói de uma vez. Ela se constrói no ritmo do corpo. Forçar equilíbrio gera mais desequilíbrio. O sistema precisa de tempo para se adaptar a novos níveis de percepção. Respeitar esse tempo é um ato de inteligência, não de fraqueza. Quando a sensibilidade aumenta, o impulso de buscar respostas externas também aumenta. Gurus, previsões, mensagens, sinais. Isso é compreensível, mas perigoso se não houver critério. Orientação saudável não tira a autonomia da pessoa, ela fortalece. Qualquer discurso que gere medo, dependência ou sensação de incapacidade deve ser visto com cautela. O verdadeiro aterramento espiritual não afasta da vida prática. Ele aproxima. Aproxima do corpo, das rotinas simples, das relações reais. Quanto mais alguém se desconecta da vida concreta em nome da espiritualidade, mais vulnerável se torna. Porque perde referência, perde limite, perde chão. Evitar o colapso energético não é evitar sentir. É aprender a sentir sem se perder. É permitir que a sensibilidade exista sem deixar que ela domine o sistema. Isso exige prática, não perfeição. Exige atenção diária, não vigilância paranoica. Até aqui, o mais importante é compreender que você não precisa se defender de tudo. Precisa se organizar. Não precisa se fechar. Precisa se estabilizar. Não precisa interpretar cada sensação. Precisa aprender a escutar sem reagir imediatamente. A transição pede maturidade emocional e energética. E maturidade começa quando o medo deixa de ser o centro das decisões, quando a confiança no próprio processo começa a se formar, quando o corpo deixa de ser ignorado e passa a ser aliado. Esse é o primeiro passo para não entrar em colapso, sair do modo ameaça e entrar no modo regulação. O restante se constrói a partir daí.